Bom dia a todos. Quero iniciar a minha partilha de reflexões externando a minha gratidão às professoras Yolanda e Márcia pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom podermos estar juntos, conversando, trocando nossas ideias, enriquecendo o nosso pensamento. Primeiro, pedir permissão para falar de pé. Eu tenho uma dificuldade de falar sentado, não sei por que é. Talvez seja vício de outros tempos. Eu tinha preparado uma reflexão que agora eu vou ter que jogar no lixo. Meu roteiro, e diante do que os ilustres companheiros de mesa falaram, eu pensei que algumas coisas eu vi que talvez esteja equivocado, então não vou falar, não sou bobo, né? É a vantagem de ficar pro final, né? A vantagem de ficar pro final. E outras coisas que de repente eu vejo que os colegas talvez não tenham visto e que eu vi, né? Não vejo tudo, também não sou cego de tudo, né? Então eu quero iniciar assim. Vou pretender falar bem pouco para a gente poder conversar mais depois, né? Primeiro, 3 pontos levantados pelos colegas que eu penso que clareiam o meu pensamento e podem nos auxiliar a caminhar adiante em relação a essa temática. Porque eu penso assim, que um trabalho acadêmico, seja ele qual for, tem que ter como um dos objetivos essenciais modificar a nossa prática, ou nos auxiliar a repensar a nossa prática. Se eu chego aqui e saio pensando igual, eu não sei se isso é tão assim, para mim, não estou falando dos outros, né? É o meu jeito. Aliás, sempre vai ser o meu jeito, né? O que eu vou falar aqui é o meu olhar. E não é muito diferente do que eu tenho falado outras vezes, porque eu só sei falar de muito pouca coisa. Então, eu sempre vou falar da mesma coisa, né? Posso mudar um pouco o foco, o jeito, os exemplos e tal. Por exemplo, o professor Jean, né, na sua bonita explanação, da sua simpatia, ele deixou um ponto fundamental, a questão da cultura, religião e cultura. Desculpe, eu só quero dizer que, diferentemente do professor Luiz Antônio Cunha, eu vim aqui falar a respeito de religião, sim, né? Não vim para defender, porque eu acho que até as religiões são indefensáveis, né? É difícil defender religião, é difícil. Sobretudo nós na América Latina, porque gato escaldado tem medo de água fria, né? Fomos colonizados à sombra, não sei se a sombra é a palavra correta, mas a fogo e ferro, cruz e espada. É difícil, né? Depois de tudo que a gente passou, a gente ficar assim, defendendo a religião. Mas, por outro lado, também não vim aqui para atacar a religião, porque eu não acho isso nada positivo, né? Então, mas primeiro reconhecer que religião é cultura. Por que eu estou insistindo nisso? Porque eu penso que dentro do campo, do chamado campo religioso, que pode ser o campo acadêmico, o campo cotidiano, dos credos, das denominações, essa é uma questão essencial. A gente esquecendo disso, a gente fica, sabe com o quê? A gente come a casca da banana e joga a banana no lixo, que é o que tem acontecido. Ficamos com o transitório das religiões, com o cultural, não estou dizendo desprezando isso não, porque cada um expressa o que sente pela cultura, o jeito que veste, o jeito que canta, o jeito que dança, o jeito que ama, né? O jeito que se enfeita, que enfeita a casa, isso é bonito. Agora, restringir a religião a isso é o que tem sido feito pelas práticas religiosas ao longo dos séculos, sobretudo a partir do medievo ocidental. Isso tem uma implicação terrível, que vai produzir o que eu tenho chamado de patologias da religião. Tolerância, né? Então, o meu Deus já começa por aí. E a academia foi a reboque dessa coisa toda, falando em religiões politeístas. Eu, sinceramente, não conheço religião politeísta. Não consegui achar uma religião politeísta ainda. O que eu tenho visto são religiões que considera as manifestações do sagrado. As manifestações do que chamam Deus, que é o que o Jung poderia dizer, as polaridades feminina e masculina. Na Índia, muito mais feminino do que masculino. Aqui no Ocidente patriarcal, do engenho da cana-de-açúcar, muito mais masculino, muito mais macho. Não sei se é tão macho assim também, né? Mas do masculino, né? E o feminino um pouco jogado na cozinha, na sacristia, para lavar paninho de altar. É isso, né? Ou na cozinha, ou limpando o chão, e por aí vai, né? Então, esse é meu primeiro ponto. Quer dizer, religião é cultura? Sim. Então eu tenho dito assim como no movimento popular se fala em política com P minúsculo e política com P maiúsculo, eu tenho refletido nessa direção. Religião com R minúsculo, religião com R maiúsculo. Religião com R minúsculo, a cultura.
as expressões do sagrado, do transcendente. Aí que entra a contribuição que eu peguei, que eu roubei do professor Leonel, quando diz essa coisa da condição humana, a abertura para o transcendente. Eu penso que ficar preso na cultura é dizer: o único jeito legítimo de louvar é o que chamam de Deus, né? Que tem muitas máscaras, como diz Campbell. Olorum, Mãe Divina, Yahvé, Javé, Jeová, Senhor Krishna, Brahma, Shiva, mas também Lakshmi, Inhaçã, Iemanjá, Virgem Maria. São infinitas as máscaras, ou seja, a cultura que esse sentimento profundo que está em todos nós assume. E o terceiro ponto, o professor Luiz Antônio Cunha fala assim: religião como campo de disputa. Perfeito. Campo de disputa mesmo. Agora, de que religião que estão falando? Dessa religião com R minúsculo, que se apropriou. O companheiro Marx já dizia, né? Tudo é transformado em mercadoria. O sexo, o amor, a religião, a educação. E onde o mercado capitalista põe a mão, o negócio fede. Desculpem falar desse jeito, mas é verdade. A mercantilização até dos sonhos, das utopias, dos sentimentos. Não estamos ainda achando que tendo o celular do ano, ou do modelo do dia, sei lá, que deve ser do dia, né, ou da hora, ou a mulher mais gostosa, o homem mais esbelto. Não sei qual é a medida própria de uma cintura maravilhosa, tanquinho. Eu não tenho tanquinho. Não quero ter tanquinho. Prefiro máquina de lavar roupa, que é melhor do que tanquinho. Tanquinho tem que esfregar a roupa, né? Então, o que aconteceu na história da humanidade? A apropriação pelas classes dominantes. Aí está a discussão teórica de magia e religião, que é outra coisa meio furada, como furada essa história de sincretismo. Os negros vieram para o Brasil, então começaram a adorar a Virgem Maria, mais atrás do altar. Uma vez uma freira me contou que foi arrumar uma capela no interior do Espírito Santo, e atrás do sacrário, onde a Igreja Católica guarda as sagradas espécies, como é chamado, o pão consagrado, a hóstia, né, o Santíssimo Sacramento, como diz no catolicismo, ela encontrou o que ela chamou de ídolo. Claro que tinha que ser negro, né? Um ídolo atrás do altar. Viu? Estavam fingindo que estavam adorando Jesus e estavam adorando o ídolo. Isso é uma grande coisa de intelectual que não enxerga as coisas, né? Porque, na verdade, a gente quando pensa assim, quem é Iemanjá? Quem é Olorum? Zambi? Quem é o Deus Sol? Quem é a deusa Lua? Aí a ciência pode vir nos auxiliar nisso, mas tem que ser humilde a ciência para poder entender isso. São forças arquetípicas, como Carl Jung dizia muito claro, como Joseph Campbell ilustrou em sua infinita e maravilhosa obra sobre os mitos, a respeito dos mitos. Essas forças que rompem sem serem chamadas no coração e se manifestam nas culturas. Então todas as manifestações são legítimas. Então quando eu penso assim, como é que vamos tratar dessa questão na universidade? Da religião, da diversidade religiosa? Primeiro eu penso que nós, que trabalhamos com a ciência, precisamos ter humildade. Humildade para reconhecer aquilo que Boaventura Sousa Santos dizia do epistemicídio, aquela dificuldade que a academia tem de entender e de aceitar, um pouco por burrice, por má formação acadêmica, um pouco por arrogância epistemológica, de não admitir outras maneiras, outras formas de se conhecer. Então eu quero afirmar aqui esse primeiro ponto. O sagrado, como dizia Rudolf Otto, é inerente à condição humana. Eu não questiono isso de jeito nenhum. Agora, eu não tenho problema nenhum também de saborear os frutos bons que as religiões trazem. Eu não tenho compromisso nem filiação com nenhuma religião. Graças a Deus. Mas também não sou ateu. Graças a Deus. Né? Mas o que eu penso é o seguinte: o que eu penso é que nós estamos desperdiçando força e energia. Já está na moda falar energia, né? Está ampla e infernizando a nossa vida. A Light lá no Rio, né? Então estamos desperdiçando energia
com algumas questões mal colocadas, quer dizer, o sagrado, essa manifestação do sagrado em nós, o religioso, não vai ser varrido por nenhum decreto nunca. Nem as religiões foram capazes de destruir a espiritualidade humana. Nem a Igreja Católica, na sua podridão, mas também na sua riqueza da teologia da libertação, de Frei Bartolomé de las Casas, em Cuba, que para a missa e diz, eu não posso mais celebrar a missa aqui, tendo escravos, porque o texto dizia, antes de pôr a tua oferta no pé do altar, tu vais ser com o seu teu irmão. O Altíssimo não aceita sacrifícios com a mão manchada de sangue. E Frei Bartolomé das Casas, que ela foi punido, teve que sair daqui, de América, na briga que ele tinha com o Sepúlveda, não é o professor Sepúlveda, não é? Antônio Sepúlveda lá dos anos idos, lá do período colonial. E tem tantos outros, então não dá para a gente dividir, continuar dualisticamente dividindo essas reflexões em nenhuma coisa, nenhuma realidade humana, em os diabos e os santos, as santas e as putas, os pecadores e os não pecadores, os bons e os maus. Porque, por exemplo, em termos de ensino religioso, nas escolas laicas, eu tenho um tanto de preconceito. Preconceito mesmo, assumo que é preconceito. Não fico muito à vontade, porque isso me cheira também, essa coisa do dinheiro público no privado. Isso fede, o nome está falando privado, privada. Agora, é claro que eu sou obrigado a respeitar. Há iniciativas particulares, privadas na educação, que são dignas de respeito. Sim, tem cooperativas antroposóficas. Mesmo, por exemplo, a Universidade Católica de Goiás, que agora virou PUC, não sei como é que está aquilo lá, era uma universidade que se primava pelo comunitário, porque tem uma tradição de pessoas ligadas a Joque, Juque, aquele povo lá ligado ao Betinho, Enfio, Frei Mateus Rocha, e outras pessoas que não estão mais por lá, o meu pai Tomás Baduino, e outros, tantos, que se insurgiram na luta contra o latifúndio, contra o agronegócio no Centro-Oeste. Então eu fico me perguntando assim, não dá para dividir, porque eu penso que dentro de quem defende o ensino religioso na escola pública, tem gente boa e bem intencionada, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Não acho que são todos querendo a hegemonia. Eu não vejo dessa maneira, não consigo ver dessa maneira. Por exemplo, no tempo da teologia da libertação, do meu querido professor peruano, Gustavo Gutierrez, lá na Assunção, eu tive aula com Gutierrez nos anos, sei lá, tem tanto tempo, nos anos 80 talvez, alguns diziam assim, a Igreja Católica está querendo retomar a hegemonia com a teologia da libertação. Isso não é verdade. Pode até ser que alguns tenham pensado, né? Que nem aquela história do bispo Engel, lá de Minas, aí dizia, vamos fazer a reforma agrária antes que seja feita, né? Dizia isso o bispo, vamos fazer a reforma agrária antes que a esquerda faça uma reforma agrária de verdade. Eu penso nisso. O que eu penso é o seguinte, para concluir esse meu pensamento, eu penso que eu entendo que nós precisamos retirar, sim, das garras do mercado da religião a espiritualidade. E eu penso que a universidade é um lugar bom para isso. Bom para isso. Agora, nós precisamos estudar, porque eu penso assim que para chegar a esse entendimento há dois caminhos, um do estudo, outro da própria experiência sensível. O professor Antônio Flávio Pierucci, né, o saudoso professor Antônio Flávio Pierucci da USP, uma vez eu estava com ele numa mesa, não sei lá, na FRJ, no IFIX, também isso já tem muitos anos, uns 30 anos talvez, 25, ele dizia assim, a desconfiança que ele tinha dos sociólogos religiosos da religião. Porque estão legitimando. Eu na hora depois falei para isso, mas não é bem assim. Nem todo sociólogo da religião, que tem religião, está fazendo, como é que se poderia dizer, promiscuidade intelectual, para puxar a brasa para sua sardinha. Não podemos catalogar as pessoas dessa maneira, sabe? E ficar dizendo que isso não vai levar a nada, absolutamente nada. Por exemplo, o ensino religioso nas escolas. Eu falei dos meus preconceitos, né? Agora eu me pergunto, um Estado, né, que não dá conta, ou não quer dar conta, nem das suas funções básicas, saúde, educação e tal, ainda se enfia de fazer concurso para pagar professor, para não sei o que e tal. E me pergunto até se esse Estado tem condição de formar bem esses professores. Que essa que é a grande questão. Porque se a pessoa é topeira, ela pode ser topeira católica, topeira evangélica, topeira doutor, PhD, doutor de umbanda, de candomblé, não interessa. Eu falo topeira, não é topeira de não entender não, gente, de não ler. Não estou falando isso. Topeira no sentido de não dar conta de enxergar algumas coisas que tem que ser enxergadas hoje em dia. Tem que romper com esse padrão, com esses parâmetros que até agora não conduziram a humanidade a um bom lugar.
não conduziram a humanidade a um bom lugar. E as religiões estão o tempo todo infernizando a humanidade, disputando. Há pouco tempo, uma coisa ridícula. Um amigo meu, inclusive, pastor evangélico, não vou falar muita coisa, não vou acabar descobrindo quem é, uma pessoa conhecida, ele entrou numa polêmica porque falaram que um judeu, acho que foi, não sei quem foi, também falou, Jesus na cruz foi derrotado. Aí o pai, não, a cruz é a salvação. Eu falei, vai tomar banho na soda, como diz os goianos na roça. Perder tempo, o mundo caindo aos pedaços, o Brasil despencando, e ninguém vai discutir, perder tempo se Jesus foi vencedor, foi derrotado. Pelas barbas do profeta, pelo amor da bicicletinha. Não tem condição, gente, não tem condição. E as grandes questões estão de lado. Quais são as grandes questões? A nossa desumanização crescente, a nossa escravidão aos vícios, sejam quais forem, os vícios menos males, tipo sexo, para quem faz sozinho, com quem quiser, mas o vício do mercado, do consumo, o vício religioso, que às vezes emburrece, escurece a pessoa. E é como dizia, acho que foi o professor Jean que disse, a liberdade, no cerne da tradição, de toda e qualquer tradição espiritual, a liberdade está presente. Não é à toa que os místicos foram varridos das tradições religiosas. Quem é católico e conhece Mestre Eckhart? Pouca gente conhece o grande Mestre Eckhart, do século XIII, sábio, já falava em ego antes de Freud. Não se conhece quase Mestre Eckhart. Está publicado pelas Vozes, no volume 2, na série Filosofia, mas não é divulgado na Igreja Católica. Por que será? Porque Dietrich Bonhoeffer, evangélico, pastor, preso em campo de concentração, nunca foi mencionado, não é lembrado, porque é místico. Por que os rabinos místicos, não são quase lembrados, os cabalistas, no próprio judaísmo? Porque questionam o status quo religioso, a instituição, que essa é uma grande praga da humanidade, a pretensão de institucionalizar o sagrado. E o sagrado é rebelde. O vento sopra onde quer, diz a escritura católica. Diz o mito da criação guarani, no princípio era o amor. Beleza. Beleza pura, belezura, beleza pura. Então nós temos que resgatar isso das garras do mercado. Essa religião com R maiúsculo precisa ocupar o seu lugar, porque ela está latejando o crescimento vertiginoso do neopentecostalismo. Isso é uma coisa que foi até planejada nos Estados Unidos, no documento de Santa Fé número 1 dos anos 70, já estava isso lá: combater a teologia da libertação e incentivar o crescimento das igrejas evangélicas. Depois de Santa Fé 2, voltou de novo a mesma situação: provocar a queda, a crise da teologia da libertação e promover o crescimento das igrejas evangélicas. Só por isso as igrejas neopentecostais cresceram tanto? Não, porque as igrejas instituídas, na sua frieza, né? Na sua frieza, isso a esquerda também tem um pouco de culpa. Minha culpa é minha máxima culpa. Que esquecemos, eu me lembro uma vez a peça de Dias Gomes com Fernanda Montenegro, Campeões do Mundo, que falava da volta dos exilados na anistia de 79. Estava sentado Guarnieri e a diva do teatro, Fernanda Montenegro. E ela pedia um beijo, eles eram contatos clandestinos. Ela encostava nele, um beijinho, ele, tá doida, companheira? Na luta não cabe esse tipo de coisa. Isso ficou na nossa consciência, nas nossas células, de que não há lugar para o amor. Hay que endurecer-se, pero sin perder la ternura jamás, dizia Carlos Fonseca, comandante da Revolução Nicaragüense. Como é que ele dizia? Não, estou falando já do Carlos Fonseca, lá da Nicarágua. Ele dizia: implacáveis no combate, generosos na vitória. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Isso é religião com RH, com R maiúsculo. Com RH mesmo, com o humano, considerando a humanidade. Por que então não podemos aproveitar essas pérolas que tem? A grande pérola do cristianismo: o humano, o divino que se humaniza para que o humano se reconheça sagrado. As tradições de matriz da mãe África, das mães áficas, né? O outro é sagrado. A tradição monástica, até no catolicismo isso, no catolicismo agora medieval. O hóspede é Jesus quem chega, regra de São Bento. O
que é o culto dos orixás? Que chamam culto dos orixás? Estou concluindo. Onde estão os orixás? Os orixás estão em nós. Os elementos da natureza estão em nós. Eu posso ser católico, evangélico, não interessa, os orixás estão em mim. Como arquétipo das forças da natureza. Quem é Xangô? Fogo. A possibilidade de se autotransformar, a autoalquimia. E é disso que todas as tradições espirituais falam. Do autoconhecimento, da autotransformação. Esse é o cerne. Agora, nós pegamos o cerne, jogamos no lixo e ficamos com a casca. O que é a casca? O ritual. Não que não seja importante o ritual. Mas o ritual é a casca. É a cultura. Uns preferem celebrar deitados, outros de pé, outros dançando, outros chorando, outros batendo cabeça, literalmente. Né? A critério de cada um. Então, quando eu penso em ensino religioso na escola pública, eu me pergunto assim, sinceramente, eu não estou nem lá nem cá, sabe? Tenho um olhar assim, que não é muito favorável a essa história, do jeito que tem sido feita. Duvido muito que o Estado tenha condições de formar essas pessoas numa perspectiva multicultural, macroecumênica. Porque a questão não adianta formar intelectualmente só não. Tem que sentir, tem que sentir. Entendeu? Tem que estar dentro de ser católico, evangélico. Tem a pastora Ana de Jesus, Regina, Regina, aquela que faleceu, que dizia, podia estar num centro espírita, podia estar num terreiro de Umbanda, num candomblé, e sentir a presença do que ela chama de Deus lá naquele lugar. E uma pessoa de tradição afro está numa igreja e sentir a presença do sagrado naquele lugar. São exercícios de humildade. Isso abre a nossa consciência, isso expande, isso não fecha. E eu me pergunto, essa história de religião também não pode ser suplência do Estado? Tanta suplência que o Estado faz? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o papel da educação religiosa é da família. A família que tem que dar a educação religiosa. Aí não dá. Aí a religião também não dá, porque entra na disputa. Disputa, né? Baixaria de briga. Disputando cliente, mercado. E aí o que acontece? Perde a grande oportunidade. Agora, se tivéssemos condição de uma formação, porque eu penso assim, a religião com R maiúsculo é na escola que ela está também, é lugar na escola também. Por quê? Porque as pessoas têm religião. E se a gente não coloca isso claro, isso fica baixo dos panos, manipulando, dissimulado. Isso não vem à luz do dia. A questão política, mas a questão é muito maior do que essa, porque a questão implica autotransformação. Aí que a porca tosse o rabo. Porque espiritualidade, ou seja, religião com R maiúsculo, é autotransformação. É autoconhecimento. Isso está no candomblé, na umbanda, no catolicismo, em qualquer lugar, no budismo, no shintoísmo, qualquer tradição. Nas tradições xamânicas, é isso. Tem a saída de camarinha, tem a feitura de santo, tem o retiro. Tudo isso para a pessoa se encontrar com ela mesma e descobrir esse sagrado nela, para poder encontrar esse sagrado no outro. No outro. Então eu penso que a gente tem que continuar falando desse assunto polêmico, sim, da religião na escola, do ensino religioso. Acho que não tem que engolir assim, de goela abaixo, quietinho também não. Mas eu penso que tem que trazer esses outros elementos para enriquecer e a gente sair, sabe como? Que a vitória seja de todos. Ou quase todos. Né? Porque tem uns que não vão querer mesmo, que vão bater em outra tecla. Mas eu penso que a maioria vai acabar despertando para isso. Eu trouxe uma mala de livro para mostrar, e não vou mostrar coisa nenhuma, porque mudou o assunto. Muito grave. Desculpa, demorou. Queremos, então, agradecer também ao professor Parada, pela sua apresentação. E agora nós abrimos para a questão do debate. E eu pedi que, para agilizar, quem pudesse encaminhar por escrito facilitaria. Independente disso, os que quiserem fazer a pergunta aqui oral, que venham, se posicione. A gente faz uma rodada de 3, Yolanda, de 3. E a gente pede que sejam rápidos na pergunta para que a mesa possa se posicionar